Olá, tudo bem? Eu sou José Costa e esse é o canal da Vida. E hoje eu quero fazer uma pergunta de início para você. Criação ou evolução? O que é que você acha? No que você acredita? Na criação ou na evolução? Bom, e o que é que esse assunto tem a ver com a saúde? Isso é muito importante. Bom, eu creio que você hoje vai gostar desse tema. E se você entender o que nós vamos conversar aqui, com certeza a sua vida vai mudar. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho, né? Compartilha aí com seus amigos, para que outras pessoas sejam alcançadas também com, com essas dicas que nós temos aqui no canal, ok? Bom, como esse é o canal da vida, é impossível falar da vida sem falar da criação. Mas a pergunta é, por que eu gosto tanto de falar sobre a criação? Bom, primeiro é porque eu sou um criacionista bíblico, apaixonado pela vida e pelo Criador. Segundo motivo é porque quando a gente entende a criação, tudo na vida muda, até mesmo a motivação para viver, um sentido, né? A gente encontra o verdadeiro sentido. E terceiro lugar é que isso é um assunto que tem uma influência muito grande no estilo de vida, na questão da saúde, né? Bom, esse assunto da criação e da evolução, essa discussão existe há muito tempo, né? É uma discussão de longa data. E por mais que a ciência, né, tenta explicar, né, a origem da vida, até hoje não se chegou a uma conclusão. Não tem como provar a origem da vida. Mas eu quero dizer para você que eu descobri a origem da vida. E como eu descobri? Eu descobri estudando a Bíblia, não é? Porque a Bíblia é o único livro nesse mundo que, que explica a origem da vida. E ao estudar a Bíblia, a gente descobre que a nossa origem, a origem da vida, está em Deus. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, né? E ali começa o processo da criação, onde chega no sexto dia, quando ele cria o homem, né, e a mulher. Então a nossa origem, a origem da vida está no Criador, está em Deus, né? Isso é muito importante entender. Porque, queridos, quando nós não conhecemos a nossa origem, ou seja, quando a gente não sabe de onde veio, a gente também não sabe para onde está indo, não é? E por isso que fica uma vida sem sentido, como eu vivia antes, não é? E eu até entendo porque que eu, tão jovem ainda, eu cheguei a comprometer a minha saúde, não é? E passei a ser diagnosticado com problema sério de saúde, justamente porque eu vivia a vida, uma vida sem sentido, né? Porque por acreditar que eu era fruto do acaso, então eu vivia por acaso. E a gente vai vivendo assim, né? Uma vida sem propósito, né? Sem significado, né? E bebia e fumava e vivia de todo jeito, comia de todo jeito, porque a vida não tem sentido, não é? As pessoas vivem uma vida sem esperança. Era assim que eu me sentia, né? Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu descobri, né, que a minha identidade, né? E eu descobri que eu fui criado, né, por um Deus sábio, né? Um Deus sábio que nos ama, né? E
e que eu fui criado para ser amado. Isso é muito importante, né? E a gente começa a entender esse processo da criação, né? Que ele criou todas as nossas células, né? E ele mantém a vida nas nossas células. Então ele está no controle da nossa vida, né? Ou seja, a nossa vida está nas mãos dele, né? Então isso é muito importante, essa dependência que é gerada traz uma confiança, né, muito importante para a saúde. E até mesmo quando surge algum problema de saúde, a gente fica mais tranquilo porque a gente tem a confiança de que o nosso Criador ele está cuidando de nós, né? E ele sabe cuidar da melhor maneira, né? E não estamos só, nós não estamos só, né? Estamos sozinhos aqui. Nós temos um Deus que nos ama, né? E que mantém a nossa vida, e está no controle desse mundo, né? Mesmo estando um caos, mas nós temos a esperança de que um dia tudo será restaurado, né? Então veja que coisa interessante, a gente descobre até a perspectiva do futuro, né? Hoje eu tenho esperança de um futuro melhor, porque eu sei que um dia Jesus vai voltar a essa terra para resgatar, né, os seus filhos, né, que acreditaram, né, nesse plano e entregaram a vida para eles, né? E ele vai restaurar, recriar essa terra, né, uma nova terra onde haverá a justiça, onde não haverá mais a morte, mais o sofrimento, mais a doença. Então isso é algo muito importante que eu não conhecia antes. Então, viu aí como é importante acreditar na criação? Porque a evolução ela não traz nenhuma perspectiva, né, de nada, nem da vida nem do futuro. Ela não tem nada a oferecer, né? Então é algo assim tremendo quando a gente aceita a criação. E eu quero dizer para você que tanto o criacionismo como o evolucionismo são matérias de fé. É porque ninguém prova nada, né? Nenhuma das duas teorias ninguém consegue provar, né? Então eu prefiro ficar com a criação, né? Porque essa ideia de acreditar que eu vim do acaso, né, ou de uma sopa, ou de uma explosão, isso para mim não faz sentido. Né? Mas faz sentido saber que eu fui criado, né, por um design inteligente, né, como muitos cientistas já estão aí entendendo, né, a teoria do design inteligente, né, a TDI, onde nós temos aí vários cientistas, né, que acreditam, né, que a vida ela veio de um ser super inteligente, né, que eles chamam o design inteligente, né, porque a vida não veio por acaso, que nós fomos criados prontos, né? Isso é algo maravilhoso, né? E eu queria desafiar você. Se você ainda não entendeu esse assunto da criação, né? E você possa estudar sobre o assunto. E onde é que você vai entender isso? Na Bíblia, né? A Bíblia é o único livro que explica a origem da vida. Então, estude a Bíblia, né? Principalmente os primeiros capítulos, né? Onde fala da história da criação. Eu confesso que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu passava horas ali meditando sobre como Deus criou as coisas, né? É muito interessante que cada coisa que ele trazia à existência, ele se deleitava, ele dizia que era bom. Então eu passei a ser um criacionista apaixonado pela vida e pelo Criador. E é por isso que eu amo falar da criação. Até porque isso mudou a minha vida, né? Mudou a minha mentalidade, ou seja, a minha cosmovisão, a visão do mundo, de ver o mundo hoje, para mim é diferente, porque eu sei de onde eu vim e para onde estou indo, né? Então isso é muito importante. Então se você
quer entender esse assunto, estude a Bíblia. E se você já estuda a Bíblia e quer compreender mais ainda, aperfeiçoar o conhecimento sobre a criação, então eu quero deixar aqui essa dica de leitura, né? A História da Vida. Esse livro é do pastor e jornalista Michelson Borges, e é um livro que esse livro você vai amar a leitura desse livro, né? Esse livro, essa é a primeira edição de 1999. Faz muito tempo que eu comprei esse livro, não é? Mas é muito importante a leitura desse livro, porque aqui ele relaciona a Bíblia com a ciência, explicando essa questão da origem da vida, né? Da história da vida. Então é fascinante, é maravilhoso o estudo desse livro. Não é um livro só para ler, para estudar mesmo. E você pode encontrar esse livro na cpb.com. Você entra lá e você faz o pedido, né? CPB. Ele hoje já está revisado com uma nova roupagem, né? Uma nova cara. Ele está com uma capa nova, maior do que esse, né? E muito bonito. Então você pode adquirir para que você tenha em casa, para você entender bem esse assunto e compartilhar com os amigos, né? Essa ideia da criação, né? E explicar para as pessoas que realmente a origem da vida está em Deus. Então que Deus abençoe você e que você possa procurar entender cada vez mais esse assunto, né? Para que realmente você possa encontrar o verdadeiro sentido da vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.